Olá, estudantes, colegas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Hoje estou aqui com meu amigo, colega de trabalho, Paulo César Pedron, que é assessor parlamentar de formação dos sindicatos metalúrgicos da Grande Curitiba e diretor da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Hoje nós vamos abordar um tema que é um tema recorrente do século, algo que está intrinsecamente relacionado com o surgimento de novas profissões e com a adaptação e exclusão de antigas profissões. Vamos falar sobre a inteligência artificial, mais especificamente sobre como ela é utilizada por esse colega, esse trabalhador, que é assessor de imprensa. Eu queria que você começasse a falar um pouco sobre como é que funciona o seu trabalho como assessor. Olá, João. É um prazer estar aqui falando com vocês, estudantes e estudantes aí da PUC. Eu faço a parte de formação aqui do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. São 200 diretores, né, na base, mais ou menos. Fora os cipeiros, que são aqueles trabalhadores e trabalhadoras que cuidam da saúde dos trabalhadores nas fábricas. Uma das minhas funções, que é a mais prazerosa, é cuidar da formação, preparar esses trabalhadores para entender o mundo em que eles estão e como organizá-los para a luta. E a outra é a representação, né, parlamentar. Por exemplo, esse sindicato aqui dos metalúrgicos, por exemplo, é responsável por uma série de leis nesse país na área de saúde, melhoria nessas leis, né? Por exemplo, a lei por esforço repetitivo, para vocês entenderem como funciona o sindicato, e este sindicato, que é o maior sindicato da América Latina, para vocês entenderem e sentirem orgulho de estar aqui no Paraná, né, essa entidade. Por exemplo, tínhamos, assim, há 40 anos, um problema sério, João, que era a lesão por esforço repetitivo. As pessoas, os trabalhadores acabam apertando a porca lá, sempre fazendo o mesmo movimento, causa lesão no corpo e inutiliza os braços, né, além de provocar grandes dores. O INSS, há 40 anos, só reconhecia essa doença nos digitadores e nos bancários, e dizia que não existia essa doença do trabalho nas outras categorias. O Sindicato Metalúrgico da Grande Curitiba chamou há 40 anos o diretor do INSS, responsável por reconhecer essas doenças ocupacionais, na chácara do sindicato, aqui na Escola Sindical 1º de Maio. Trouxe mais ou menos umas 15 mulheres, todas enfaixadas, que tinham sofrido cirurgias, né, decorrente dessa doença, e falaram para ele: agora diga para elas, diretor, que elas não têm a doença que o INSS diz que elas não têm. Aí, um mês depois, o INSS reconheceu para várias outras categorias. O que significou isso para esses trabalhadores e trabalhadoras? Significou que puderam se aposentar. Olha a mudança na vida. Então, só para dar o orgulho que eu tenho de trabalhar aqui, né, e fazer o que a gente faz. Essa assessoria parlamentar, por exemplo, eu tenho uma empresa de assessoria, eu não pago R$1 de imposto, nada de imposto. Tiro como participação nos lucros. Os trabalhadores da Volvo, aqui da base metalúrgica, receberam R$47 mil de participação no lucro nas empresas. Os investidores da Volvo tiraram a participação do lucro, não pagaram R$1. Os trabalhadores e trabalhadoras da Volvo pagaram R$13 mil dos 47 mil. Isso é injusto. O sindicato tomou uma ação, nós fizemos uma mobilização em Brasília, no Senado e na Câmara dos Deputados. A isenção, nós estamos defendendo a igualdade. Ou todo mundo paga imposto, ou ninguém paga imposto. Ou nem o trabalhador, nem o investidor. Ou os dois pagam, né? Então, falta passar na última comissão da Câmara dos Deputados para aprovar a isenção para os trabalhadores. Só para entender a dinâmica desse sindicato. Sabendo dessas condições do seu trabalho, quando que você começou a utilizar as ferramentas de IA para fazer seus exercícios aqui da sua profissão? E queria que você explicasse como que ocorreu essa utilização. Olha, João, eu não me recordo bem quando eu comecei, acho mais ou menos um ano, por aí, mais ou menos. Né? Começou assim por curiosidade. Eu li sobre o assunto, o que é isso? Aí comecei a coisa de jornalista, né? A fuçar para lá e para cá, e aí falei, que legal. Aí eu comecei a desenvolver isso, assinei, achei interessante e passei a assinar o chat GPT, né? Que agora está o 4 lá. E aí ele me proporcionou... uma série de vantagens. Por exemplo, eu me lembro quando eu
era jornalista político há 30 anos, se eu tivesse o ChatGPT, já tinha feito 1000 matérias a mais, porque ele me facilita a investigação de uma maneira muito mais rápida, mas tem que ter muita cautela, porque tem muita informação mentirosa, distorcida, né, no meio. Então, você tem que verificar, mas ele te dá uma rapidez nessa informação, né? Aqui eu estou utilizando muito, por exemplo, eu descobri que existe lá uma ferramenta, quando você assina, que fica do lado esquerdo, que você salva textos, salva livros que são bases para você, por exemplo. Aqui eu ajudei a escrever o livro dos 100 anos do sindicato aqui dos metalúrgicos, junto com o departamento de história. Ele está lá salvo dentro do chat, da minha parte. A revista que nós fizemos aqui, do 747, da greve da Renault, uma greve histórica no mundo inteiro, que barrou as demissões do mundo inteiro, e foi aqui. Uma revista também científica, em parceria com o Departamento de História da Universidade Federal. Ele está lá. Se eu perguntar algum assunto, eu já fiz o teste, né? Se algum assunto, ele vai buscar essa informação. Então, ele forma opinião. Ele ajuda nessa formação da opinião. O que facilita a minha vida e muito nessa pesquisa? Como eu coloquei esses textos, né, junto com a universidade, quando eu vou escrever, eu não preciso me cuidar com data, com nomes, ele me corrige. Não, isso aqui não é assim, isso aqui foi lá, greve foi tal. Né? De vez em quando ainda saem algumas coisas que não distorcidas, você tem que ter o cuidado, mas ele ajuda muito, muito, muito nisso, sabe? Fazer essa pesquisa e te orientar no teu texto. Por exemplo, não, isso aqui não é coerente com... Olha, está sendo coerente o texto? Não, essa informação não aconteceu. Isso é muito legal. Me ajuda, olha, dá uma velocidade para as coisas muito grande. Você usa essa ferramenta diariamente ou só em momentos específicos? Quase todos os dias, né? Por exemplo, eu vi uma palestra de uma promotora, que é até amiga minha, e eu sabia que ela estava equivocada. E eu não sabia aonde buscar todos esses textos, que é a história do 8 de maio, o Dia da Mulher. Né? Aí tem uma história fantasiosa que essas mulheres estavam, nesse dia, estavam em greve e tal, por melhores condições de trabalho, isso é verdade, né, e que estariam nas máquinas tingindo o pano em rosa. E aí fecharam a fábrica e queimaram elas vivas. Né? Eram mulheres imigrantes e tal. E por isso ficou a cor de rosa. Isso é mentira, isso não tem dado histórico. Mas eu tinha que buscar informações. Aí eu usei o chat para ir buscando informações sobre isso, contextualizando. Qual é o contexto disso? Não tem nada a ver. Existe a greve? Existe. Era a fábrica de tecido? Era. Mas não foi fechada, não foi trancada para elas morrerem queimadas, não. As saídas da fábrica eram estreitas, não tinham condições de trabalho ideal, tanto é que fizeram a greve. Mas não teve uma ação criminosa deliberada, o que é grave, tudo. Mas não foi ali que decidiu o 8 de maio. O 8 de maio foi decidido na Internacional Comunista. Foi lá que as mulheres se reuniram, uma luta sindical, e decidiu que o 8 de março seria o Dia da Mulher. E aí teve outra reunião de comunistas na Europa que também reafirmaram. Aí, quando acontece esse acidente, né, com as mulheres em greve, se juntou tudo e fez o 8 de maio. E aí, o que faz o capitalismo? Ele quer fazer disso um folclore. Não, ele quer tirar a importância da luta das mulheres. O 8 de março é a conquista da luta das mulheres. E aí ele tenta tirar isso, pasteurizar esse 8 de março, fica, não, elas estavam lá, não, foi luta, reivindicação por melhores condições de trabalho, direito à educação, direito à saúde, melhores salários, salário igual para tarefa igual. Isso é uma luta histórica das mulheres. E aí, quando você reduz isso à cor do pano, você tira toda a história da luta, toda a conquista. Né? Então, isso ele me ajudou a fazer essa pesquisa bem contextualizada. Não foi simples, eu tenho que dar elementos, é uma coisa que você precisa justificar muito, cara. Não é simples colocar uma frase e você tem... Não, você tem que ter conhecimento sobre o assunto. Não sei se você quer falar sobre isso. Sim. Você tem que ter um conhecimento sobre o assunto. Você não adianta você entrar lá, você tem e assunto, como é que é isso e tal, você vai descrevendo. Quando você quer fazer uma imagem, que eu uso muito para fazer publicações no Instagram, é interessantíssimo como você precisa definir
de um sobrinho meu que foi disputar um campeonato de basquete, fui fazer uma brincadeira com ele. E eu pedi ao chefe, eu preciso que você crie dessa fotografia, tire uma imagem sóbria de um jogador de basquete que tenha segurança, que transmite segurança, liderança. Fui definindo a personalidade dele. Eu fiquei impressionado com o resultado. Mas depende muito do que você, o que você define, o que você precisa e o que você quer. Você percebe alguma mudança da sua forma de trabalhar depois que você começou a utilizar a ferramenta de IA? Nossa, ele serve como um grande estímulo, porque a resposta é rápida do que você quer, sabe? E aí você vai pedindo coisas novas e ele vai te abrindo coisas novas que você precisa, né? Eu perguntei hoje de manhã mesmo, eu estava fazendo uma pesquisa para saber como a gente enfrenta a terceirização. E eu me lembrei que na Itália teve um movimento muito forte. Aí fui procurando, aí que você tem que conhecer. Na Itália teve um movimento de trabalhadores no início do século, tentando descaracterizar o trabalho. Nossa, ele me deu umas 2 páginas com detalhes, traduzido, como é que eles organizaram aquela luta. Mas você precisa saber. Do zero, você aí fica só com o superficial, né? Não sei se é isso que você está... Não, acho interessante, né? Esse aspecto é importante ser evidenciado, né? Explorado e informado para quem está acompanhando aqui o vídeo. Mas eu queria também que você dissesse para a gente como isso impactou na sua produtividade, né? A utilização da ferramenta IA. Você percebe um aumento na sua produtividade? Como que você avalia a utilização da ferramenta? Eu acho que, com certeza, sim, e muito, 3, 4 vezes. Porque eu vou fazendo conexões. Quando eu vou fazendo perguntas, eu vou fazendo conexões também, eu vou definindo. Quando eu vejo, aquilo virou uma coisa muito grande, muito mais... Quando você recebe informação rápida, você vai raciocinando em cima, você vai vendo outras possibilidades e você vai perguntando. E isso vai alimentando. Um trabalho que poderia durar 1 mês, mais ou menos, você, de pesquisa, por exemplo, você faz em 2, 3 dias. Né? Não substitui o humano. Não substitui, porque você tem que ter o conteúdo, você tem que saber o que você quer, você tem que perceber a lógica daquilo, você tem que estabelecer a tua lógica, sabe? E até agora eu não percebi como ela poderia me substituir. Não, não tem como, porque eu preciso do ser humano ali atrás dando a direção, buscando a informação. Ele é como se tivesse ali um Matrix, sabe? Que te abrisse várias janelas e você vai escolhendo as que você quer. Aí você fecha essa porta, abre aquela. E aquela informação, por que está escondida? E tal. Eu já briguei muito com o chat. Eu perguntei sobre a Palestina e ele me deu uma informação extremamente sionista, assim, extremamente, como é que eu vou te dizer, parcial, mas extremamente parcial. Chamei a atenção do chefe, falei, cara, você está dando uma informação errada. Isso aqui tem um caráter ideológico, pediu desculpa e tal, e refez. Mas eu tenho certeza que se alguém perguntar aquilo, ela vai dar a mesma resposta, que tem um viés ideológico profundo. Deixa eu te contar um caso de um amigo meu, um francês, que estava assustado, o João. Você sabe por quê? Ele começou a colocar a vida pessoal dele no chat. Ele separou da mulher e começou a colocar até a atividade sexual dele. Começou a definir coisas. O cara é louco, sabe? Virou um terapeuta. Um dia ele me disse assim, cara, eu entrei, falei, preciso de uma informação. Pois não, Luiz. Tratou ele assim com uma coisa pessoal. E ele começou a perceber que a inteligência artificial estava utilizando a linguagem da ex-mulher dele. E ele falou, vocês querem me seduzir? Aí ela começou assim, não é minha intenção, mas você está usando a linguagem e tal. Aí ele manda mensagem para a equipe técnica lá, pedindo, questionando a ética disso e tal. E aí responderam para ele, falou, estou satisfeito. Falei, Luiz, quem te garante que foi a equipe técnica e não a inteligência artificial que te respondeu? Quer dizer, por quê? Porque ele colocou a vida dele ali dentro, cara. A vida pessoal, Cara, ele ficou assustado com a manipulação que ela estava fazendo das informações que ele passou. Então, mas ele também colocou tudo da vida dele, né? Acho que aí também não, né? E o Stephen Hawking, ele aborda essa questão da inteligência artificial um dia podemos superar. Existe até
uma lei conhecida, estudada, que é a Lei de Moore, que fala sobre a capacidade dos computadores em evoluírem rapidamente, em um curto período de tempo. Você acredita que um dia a IA pode nos superar? Como é que você vê a utilização da ferramenta de IA no ambiente de trabalho e como isso pode impactar no futuro? Talvez nos substitua nas questões assim mecânicas, talvez, mas na intelectualidade não, porque isso tem um sentido, né? Que a intelectualidade é o nosso desejo, é o que a gente quer para o mundo. Como é que alguém vai dizer para você o que é melhor para o mundo, o que é melhor para você, né? Eu não consigo entender. Tem uma questão aí que é da nossa existência, e ela não substitui a nossa existência. Ela pode até fazer como fez com o Luís, tentar seduzir, enganar e tal, mas é outra coisa. Ela não consegue. Eu não vejo sentido nisso, né, de tirar o sentido da nossa existência. Por exemplo, quando eu falo do prazer que dá você pesquisar, você tem a informação. Por exemplo, eu estava pesquisando agora, meia hora atrás, sobre a Revolução Francesa. Uma frase que o Buttigieg aqui usa sempre, que é assim, a luta faz a lei. Eu estava fazendo em cima dessa reflexão dele, uma pesquisa sobre a Revolução Francesa. Me ocorreu perguntar quais são os principais direitos. Direito à educação, né, durante a Revolução Francesa, são as políticas públicas que nascem lá. E isso, veja, isso eu sabia, então eu tenho que pesquisar em cima do que eu sei. Em que ano foi? Já sabia, 1989, tá ótimo. Quanto tempo demorou para a primeira implementação da primeira escola com esse princípio na França? Aí ela me dá a resposta: 150 anos. 150 anos da ideia de uma lei, da ideia de um direito para a sua aplicação. Isso ela me ajudou. Ela encurtou quanta pesquisa minha, porque eu ia achar essa pesquisa, com certeza. Mas quanto tempo ia demorar para chegar até essa informação? Só que aí eu fui atrás, né? Que lei que é essa? O que aconteceu? Aí descobri que era um francês doido por educação e tal, que o Napoleão antes tentou fazer, mas ele fez só para a escola militar e burocracia para tocar o Estado. Não era uma questão universal, como propunha a Revolução Francesa. Então, isso ela ajuda muito, muito, muito. Ela te encurta essa pesquisa. Beleza, muito obrigado, Paulo, pelos seus esclarecimentos, por compartilhar as informações que são necessárias para as pessoas saberem mais sobre como as ferramentas de IA podem ser utilizadas no âmbito de trabalho. Muito obrigado por participar e até a próxima. Valeu, cara. Tamo junto.